Eu posso fazer. Tá, maravilha. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso anjo da guarda, a Deus, a Jesus, aos amigos benfeitores espirituais que cuidam desse trabalho, de cada um de nós, das nossas famílias. Pedimos, então, a proteção para nossos lares. Pedimos a proteção espiritual para que nós, neste momento, estudamos, vamos dar ao início aos nossos estudos, agradecemos por este ano que passou, de tanto aprendizado, e que esperamos que este ano nós dedicamos o máximo à espiritualidade, aos estudos, ao conhecimento, através desses romances que nós estamos observando que nossas vidas também têm muita coisa a ver, onde que nós podemos observar a importância de nós termos fé, ter confiança em Deus, orarmos, confiar em Deus, entregar nossas orações, nossos problemas, as nossas dificuldades para Jesus, para Deus, nessa confiança que aqui é uma escola, nesse plano que nós estamos, é uma escola, é um hospital onde nós estamos aqui para domar as nossas más tendências, más inclinações e trabalhar a nossa moral, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e trabalhar a nossa reforma íntima. E assim nós pedimos a proteção para todos nós e que nós demos, neste ano de 2022, o nosso máximo esforço para que esse compromisso de estudarmos e adquirir tantos benefícios para a nossa transformação íntima. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, gente, maravilha, vamos lá. O que nos resta estudar em revisão, né? E como vocês colocaram que não há necessidade de pressa, então eu não sei nem se a gente acaba hoje a revisão dos 4 últimos capítulos que faltam dessa primeira parte, que é do capítulo 7 ao 10º capítulo. Porque se a gente fizesse esses 4 capítulos em 1 hora, vai nos exigir uma média de capítulos por tempo mais curta do que da aula anterior, na qual nós fizemos uma média de 3 capítulos por hora, já que foram 2 horas, 6 capítulos, né? E realmente vocês têm que ir devagar. Se a gente vem aqui e fala, olha, no 7º capítulo, a Lívia teve um encontro com Jesus, no 8º, Emmanuel, de certa forma, participou, sugerindo a Pilatos algumas tentativas frustradas de salvar Jesus, mas não agiram os romanos de uma forma, digamos assim, mais até impetuosa, já que eles carregavam o poder da força para salvar Jesus. No capítulo tem a tentativa frustrada de Lívia de salvá-lo, a esposa do senador, de salvá-lo, em que ela levou prejuízo à sua própria vida íntima, à sua própria vida no casamento, na tentativa de salvar Jesus. E no 10º capítulo começam as mortes, os sacrifícios, né? Com aqueles que se tornaram cristãos. Ponto, está resumido. Aí não dá, né? Se é para resumir em 5 minutos, não vai ter graça nenhuma, né? Então vamos com leveza e lentidão, porque nós podemos falar com mais detalhes do assunto, né? Eu ouvi uma palestra do Elahá, né, onde ele fala que nós viemos para cá com carteira de trabalho assinada por Jesus, nós não viemos para cá com passaporte. Tá? Então, não estamos aqui a passeio, não, estamos aqui para trabalhar. Então, vamos estudar, que é para aprender direitinho. Sim, para aprender direito. Então, o que a gente recorda da aula passada, né?
o rapto do filho, e uma segunda pessoa vem caluniar Lívia para o esposo, de forma que a separação conjugal ficou ainda mais grave, né? Foi o Sulpício Tarquínios que vem continuar as calúnias falsas relativas a Lívia, mas aceitas pelo esposo, ainda que equivocadas, e a separação conjugal se tornou algo muito significativo dentro daquele processo de dor familiar, da perda de um ente querido, da perda de uma criança amada, né? Então, o que é que faz Lívia? Ela se retrai, ela se volta mais para a religião, e nesse contexto religioso ela tem o apoio de Ana, a serva que para ela não era serva, para ela era uma amiga, uma pessoa confidente, e ela narra justamente as suas dificuldades emocionais graves naquele período, pelo rapto do filho e pelo comportamento do esposo. E elas são almas afins, porque com o depoimento de Lívia, a Ana, ela chora, ela se emociona. E ela diz assim, minha patroa, né? E naturalmente a Lívia não devia gostar dos adjetivos, né? Eu não valho nada, mas tenho orado a Deus pela recuperação emocional do seu coração. E a Lívia retribui e diz, como assim que você não vale nada? Você vale muito. O valor do ser humano, vejam, romana, né? Politeísta, se tornando cristã. O valor do ser humano não está nas posses. Veja, eu sou filha única, com um legado muito significativo deixado pelo meu pai, mas eu sofro tanto quanto você na vida. E eu tenho percebido que esse sofrimento alarga os nossos raciocínios para a compreensão melhor das dificuldades e da vida em que nós vivemos. Eu sempre, olha o que ela diz, eu sempre acreditei, distintamente da educação recebida, que ricos e pobres, que todas as pessoas, elas são irmãs, né? Que nós somos todos irmãos unidos nesse mundo e que não é a diferença social, que não é o valor financeiro que nos diferencia. E a Ana se impressiona porque ela diz, é isso justamente que diz o profeta. Aí a Lívia é um profeta, né? Quando falava de Jesus, ambas se clarificavam cada vez mais o perispírito. E Ana sugere a ela, por que você não vai comigo no encontro com Jesus? Nós podemos ir à casa de Simão Pedro. E lá você não seria assim tão importunada por ser romana, né? Fica mais um ambiente mais restrito, não é fora, não é na rua. Aí a Lívia diz assim, não, eu ia atrás de Jesus para agradecê-lo pela cura da minha filha Flávia. Mas agora eu vou para aliviar o meu coração de mãe, de esposa. E eu vou como uma pessoa comum. Eu não vou com regalias romanas, né? E ela queria até proteger o esposo, para não ser uma romana, filha do senador, a pessoa mais importante na Palestina, acima de Pilatos. Eu vou com uma roupa comum. Eu vou como uma pessoa simples qualquer encontrá-lo, para agora aliviar o meu coração. Então, ambas chega ao sábado, essas reuniões eram aos sábados, e ela não quer ir na casa de Pedro, ela quer ir nas margens do lago de Genezaré, como uma pessoa qualquer, como uma pessoa simples. E elas vão juntos, com todos os escravos. Ela naturalmente tentou várias vezes pedir autorização do esposo para ir, mas ele não a ouvia, ele não queria o mínimo contato com ela, eles não dialogavam por ele, né? E então ela decidiu que ela deveria ir a si mesmo, sem a autorização do esposo, apesar das várias tentativas realizadas de pedir essa permissão. Então ela foi como uma das escravas,
né? Mesma roupa das escravas ali presentes e foi. Agora, previamente, ela foi na casa da Ana, que era uma casa, assim como de outras pessoas, que ela ajudava financeiramente. Se não podia estar próxima, pela necessidade de estar em casa, pela relação conjugal daquela época, ela enviava recursos através da Ana para auxiliar pessoas carentes, e muito frequentemente era a própria família da Ana que recebia auxílio. Então, quando ela é recebida na casa de Ana, que lá está Simeão, um tio de Ana, seguidor de Jesus, com muito afinco, samaritano, que vem da Samaria para Cafarnaum, distância superior a 50 quilômetros, uma pessoa idosa, viúva, já separada dos filhos, e vem junto com Ana e outros familiares e tem recebido recurso de Lívia há bastante tempo. Então, eles se emocionam. E a presença de Lívia na casa deles é algo assim surpreendente, algo que eles valoram muito, pelo auxílio constante que ela tem dado, não só a eles, como às pessoas carentes. E ela percebe, então, distintamente de tudo que ela viveu no período de Roma, no encontro nas festas de Pilatos, em Jerusalém, ele que era o governador da Palestina, ela percebe uma amizade real, algo que ela nunca tinha visto e sente um enorme prazer, porque as pessoas dialogavam com leveza, com franqueza, sem intenções secundárias, sem intenções ocultas, e ela se sente num ambiente renovado, e Simeão já está falando para ela a respeito de Jesus, né? E uma pessoa falando de Jesus com muito sentimentalismo, com muita sabedoria, com muita filosofia, e isso já a emociona. E eles vão para o lago de Cafarnaum, e é aquela multidão de pessoas, são milhares de pessoas, né? Mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças que estavam ali seguindo Jesus, e ela está ali ao lado de Simeão. Pessoas muito doentes, pessoas com extremas dificuldades físicas, emocionais, orgânicas, enfim, com todas as dificuldades possíveis. E ela está lá, no meio deles. Eles notam a presença dela, porque ela é uma pessoa diferente. Aquela mulher, pelo aquele semblante, ela não é dali, né? Um semblante romano, com roupa judia, mas o que eles pressupõem? Que ela era samaritana. Porque o samaritano é um povo, digamos assim, que foi misturado com a invasão dos assírios lá atrás, né? Por isso que ficou aquela certa rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Ela está lá, é uma samaritana. E vem num ambiente super agradável do lago de Tiberíades, né? Um ambiente em que tem pássaros migratórios de vários lugares, em que a terra é muito fértil, se produz muita coisa, e ela está naquele ambiente livre, se sente uma alma livre, se sente em paz dentro daquele contexto belo da natureza de Cafarnaum. E vem um ponto escuro, surge um ponto escuro lá no horizonte, e todos os olhos, aqueles milhares de pessoas, se concentram naquele ponto escuro. Era o quê? Era a sombra do barco de Simão Pedro, que iria trazer Jesus para o encontro com eles. E eles não descolam o olhar do caminhar do barco até a praia de Seixos, né? E Jesus desce, então, do barco, e aquela energia perispiritual de Jesus já enche de êxtase a todas aquelas pessoas, a todos aqueles sofredores. E o livro narra a descrição não só desses efeitos fluídicos de Jesus na presença de todos, mas como a beleza de um ser do governador da terra, em que o cabelo castanho, algo claro, possuía por detrás uma determinada luminosidade um tanto suave,
que era, naturalmente, fruto do perispírito de Jesus no centro coronário e no centro cerebral, a refletir uma energia. E os olhos doces, um sorriso suave, um semblante de infinita misericórdia. Então, o que é que ela vai ouvir ali? Ela vai ouvir o sermão, vejam só, ela vai ouvir o sermão da montanha. E depois que ela ouve o sermão da montanha, em que Jesus também fala de Deus como o Pai de todos nós, de imenso acolhimento por todos, já vai ficando tarde, todos eles em estado de êxtase, Lívia não descola os olhos de Jesus. Aí o que vai acontecer? Está ficando tarde e as pessoas estão com fome e não vão retornar, então ela também come um dos pães multiplicados, né? E era um pão remédio, remédio para o corpo e remédio para a alma, se sentindo, ela que veio com dor profunda no coração, tem essa imensa dor profunda suavizada. E entra na fila, eles entram na fila, ela e Simão, para falar com Jesus. Quando chega a vez deles, né, Simão pergunta: mestre, o que é necessário para ganharmos o reino dos céus? Porque a vontade de entrar no teu reino é muito significativa, diz Simeão. Para entrar no reino dos céus, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Também aqueles que se sacrificarem, porque vai estar breve a chegada de um grande sacrifício e quem se sacrificar entrará para o reino dos céus. Porque a renúncia é o sal da terra. Porque a renúncia e o sacrifício são o sol de um novo mundo. E dia virá, já está falando antecipadamente do capítulo 10. Veja, Jesus, no capítulo 7, já sabe que ele será sacrificado, que ele será convidado a perder a vida, mas manter uma postura moral digna, a preferir os sofrimentos, a preferir a manutenção de uma força moral digna diante de os sacrifícios físicos que vão levá-lo à morte. E Jesus, dia virá em que aceitarei o teu sacrifício, né? E para Lívia, ele diz: quanto a ti, te felicita, né? Porque a tua fé já permitirá a tua conquista, o teu caminhar para o reino dos céus, e também dia virá em que eu aceitarei as tuas renúncias extremas. E a gente sabe da história dela já relativa à separação conjugal aí e a perda do filho, levando a sofrimentos significativos. Mas vai chegar para ti o auge do sacrifício. E quando tu não tiver apoio de ninguém, eu te auxiliarei e entrarás assim pelo reino dos céus. Então vejam, gente, uma coisa que a gente precisa ter de algo que a gente possa tirar de valor com relação a essa parte muito importante para as nossas vidas, qual é a finalidade da dor e do sofrimento em nossas vidas. Porque sem o sofrimento, é pelo sofrimento, é pelo sacrifício que nós entramos no reino dos céus. Não é aqui falando da doutrina espírita, é óbvio, né? Que a Joana diz que nós devemos divulgar a doutrina espírita, que isso é a maior das caridades. Mas é a dor que nos regenera. Eu entrei pelo espiritismo pela dor. Não, eu entrei pelo interesse de aprender. Que nada. Isso não é verdadeiro. A dor é para todo mundo. É a dor que nos dá saltos evolutivos mais do que o próprio trabalho em conjunto com o estudo da doutrina. Então, nesse estado psicológico de ventura,
de serenidade, de uma paz que ela jamais teve, ela retorna para casa, né? Juntamente com os escravos. E quando ela chega, quem ela encontra? Com os braços cruzados na frente da porta, o esposo, né? Como ele está? Super feliz? Porque saiu sem a minha autorização. Mas eu te pedi, tu me evitaste todas as vezes e precisava de um disfarce. Não, eu não estou usando disfarce, eu quis justamente não ofender a nossa religião, não ofender a tua posição social. Lívia, você não está digna de uma romana. Você, naturalmente, não falou assim, está super bravo, né? Você perdeu a compostura de uma mulher, de um senador romano. Vou aumentar um pouco a voz, assim, um pouco da rigidez masculina, porque faz parte da demonstração, ele está bravo. E esse disfarce não esconde também alguns sentimentos, porque essa era a ideia grave dele, né? Ele cria, efetivamente, no adultério da esposa, com o uso de uma roupa judia, como se ela tivesse disfarçada. E a coisa ficou, então, pior, um atrito mais grave. Porém, dessa vez, distintamente de todas as outras vezes em que eles tiveram atrito, ela está com uma serenidade, ela está com uma paz profunda que ela nunca teve. E ela decide, então, deixar de falar, mas ela decide deixar de falar por um motivo diferente de todos os outros. Não é que ela estava renunciando, ela percebeu que o marido não ia ter uma compreensão profunda da religiosidade que ela agora carregava, né? E depois que ele para o atrito, ela vai em oração e o que acontece? Ela se desdobra em espírito. Ela se desdobra e volta para o lago de Genezaré. E novamente encontra Jesus, né? Aí Jesus se vira para ela, mas ela está lá agora em espírito. Minha filha, chore as imperfeições da alma gêmea da tua, e não espere deste mundo mais do que um conjunto de lágrimas e dores. Porque a dor, vamos falar literalmente o que está escrito no livro, que são palavras de Jesus, porque a dor lucifica os corações. Chegará para ti o auge do sacrifício, né? E no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te auxiliarei e te levarei para o reino dos céus, onde aguardarás a tua alma gêmea no curso dos séculos. Ora, então, para ela, essa reencarnação teve um grande sucesso, mas não teve para Públio, não teve para o esposo. Ela vai, depois dessa vida, entrar no reino dos céus, e ele não. Ele vai demorar séculos e séculos e séculos e séculos para chegar no nível que ela atingirá, ela, ao fim dessa reencarnação, como Lívia, como romana. E ele vai demorar. E ela volta, então, para as atividades domésticas. Alguém vai controlando o tempo, já que agora não é mais para eu me preocupar com o tempo? Porque eu falei só do capítulo 7. Então, vamos lá. Então, separação agravada, né? Separação agravada, ainda mais agora que ele a viu com o tal do disfarce, ela também não volta mais a ouvir Jesus. E chega a Páscoa do ano 33. E é sugerido a Públio, pelos romanos, né, que ele vá à Páscoa em Jerusalém, na qual se reúne
todos os judeus de diversas cidades, de diversas partes do mundo, na festa da Páscoa, porque lá seria, então, uma oportunidade dele encontrar o filho dele como em nenhum outro lugar. E ele chega, então, previamente a Jerusalém, fica numa casa agora distinta. Ele não fica mais na casa do tio Sálvio, porque ele não quer ouvir as fofocas da Fúvia, a esposa do seu tio ainda jovem, ainda novo, pouca coisa mais velho que ele. E ele fica numa casa estratégica, aí ele monta um cordão de trabalhadores, de espiões, à procura do próprio filho. E as babás, que eram 3 dele, também estão na procura do filho. E todo dia ele conversava com o chefe ou com outras pessoas que estavam trabalhando à procura do filho dele, e sempre infrutíferas eram as tentativas, os resultados, né? E Ana e Lívia, as irmãs ali agora, né? Podemos dizer cristãs. Ana diz para Lívia: Jesus está na cidade. Jesus na cidade? Então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar um recurso aqui significativo e você, enquanto ele estiver na cidade, não precisa trabalhar. Você pode ficar com esse recurso aqui, você vai ouvi-lo durante o tempo inteiro, nem precisa voltar aqui, vai ouvi-lo enquanto ele estiver na cidade, pega esse recurso e vai. Jesus havia curado Lázaro. E essa cura de Lázaro, até aqueles mais incrédulos foram convencidos. E Jesus realmente era, então, o Filho de Deus. E na chegada dele a Jerusalém, com os discípulos e muitas pessoas de outras cidades, a maioria, naturalmente, de Cafarnaum, vinham todos com ele, Jesus é recebido com flores nas janelas, com palmas pelo chão, né? E logo o que acontece? Essa mesma multidão que recebe Jesus, pela influência dos sacerdotes que acreditavam falsamente que Jesus desejava algum poder político, Jesus é preso. Jesus é preso e vem justamente uma fila muito grande de pessoas conversar com a maior autoridade presente ali em Jerusalém, que é Públio. E as pessoas mais humildes vêm pedir: olha, senador, liberta ele. Ele não é o que estão falando. Ele é simples, ele é um homem pobre. Todos os seus discípulos são pobres. Ele não está pretendendo cargos políticos, mas vem também os fariseus e vem dizer: não, o que ele prega é contrário a Roma, e ele tem desejado o poder, né, da Galileia. Então, você deve mantê-lo preso. Uma fila de pessoas falando essas coisas opostas. E Ana também volta correndo. E ela vem dizer para sua patroa, né, que Jesus havia sido preso. E ela está com uma angústia significativa, né? Jesus havia sido preso e ela vem pedir auxílio a Lívia. A Lívia pensa: se fosse em outro tempo, eu pediria auxílio ao meu esposo. Mas agora eu estou, né, sem braços aqui para tentar auxiliar Jesus. Aí o que ela faz? Ainda assim faz uma tentativa. Fica à espera dele, comunica a ele está no seu gabinete, ela está na sala perto do gabinete, fica ali um tempão e diz: olha, diz para ele que eu quero 2 minutos para falar com ele, para falar com o esposo. Não tem vez, não vai ser ouvida. Ouviu muita gente, dezenas, talvez centenas de pessoas, mas não ouviu a esposa. Lá vem Sulpício Tarquínios, aquele que era o seu funcionário da guarda, e vem dizer que Pilatos está chamando ele ao palácio, né? E ele vai, e a esposa ficou sem vez, não foi ouvida. E ele vai ao palácio de Pilatos. E se aproximando de lá, na praça em frente ao palácio, tem uma multidão de pessoas clamando contra Jesus. E ele chega, Pilatos formou um conselho de romanos.
formou um conselho de romanos que ele deseja, com esse conselho, decidir o que é que ele tem que fazer a respeito de Jesus. E ele pergunta ao senador, porque o senador é a maior autoridade presente. Senador, conheceste em Cafarnaum um homem extraordinário. Olha o adjetivo de Pilatos para Jesus. Um homem extraordinário, chamado Jesus, um profeta, que me parece um visionário. Não compreendo as coisas que ele fala, mas sei que ele é um homem justo, que ele é um homem bom. E nós montamos aqui este conselho para decidirmos a respeito do que fazer com ele, porque a multidão que antes o recebeu com palmas e flores, agora deseja, influenciada pelos sacerdotes, que ele seja condenado, que ele seja preso, que ele seja condenado. E você, senador, como a mais alta autoridade entre nós, representante direto de Tibério e representante do Senado, o que me diz? Porque eu recebi até uma comunicação dos deuses, aí aponta para a esposa Cláudia, que em sonho eles disseram à minha esposa para eu não colocar em risco a minha responsabilidade no julgamento de um homem justo. Então, o adjetivo já mostra, esse é um homem justo. Ele tem que receber justiça e não a condenação. Foi um aviso através da mediunidade da esposa Cláudia. E o senador recorda da cura da sua filha e das dúvidas que ele teve a respeito se foi realmente Jesus a causa da cura da sua filha. Mas ele diz, olha, ninguém em Cafarnaum considerava um revolucionário. Realmente, o que ele pregava a respeito de fraternidade não é digno, não está de acordo com as nossas tradições. Mas os atos deles eram de um homem nobre, de um homem justo, de um homem bom. Naturalmente, isso é uma intriga de pessoas que acreditam, erroneamente, que ele deseja o cargo político da Galileia e foram falar aos sacerdotes, mas é um equívoco completo. E, senador, o que você nos sugere a respeito disso? Olha, acho aqui, governador, que você não tem os elementos para fazer o julgamento a respeito dele. Então, por que você não manda ele para Herodes? Herodes é o tetrarca da Galileia e ele pode julgar com muito mais propriedade um compatrício. Aí a sugestão de Públio foi aceita unanimemente por todo o conselho. Ora, mas vejam bem, o que é que vai acontecer com Jesus de mandar ele para Herodes? Justamente Herodes é a raiz da coisa, porque ele era o governador da Galileia. E, conforme as influências ouvidas, ele vai acreditar que Jesus deseja o cargo político da Galileia. Porque as pessoas mais simples chamavam Jesus, né? Chamavam Jesus de, digamos, eles esperavam de Jesus justamente uma mudança política, uma mudança socioeconômica oriundo de alguma influência política que Jesus pudesse ter, chamavam ele de o rei dos judeus. Até o próprio, até os seus discípulos, alguns deles, principalmente Judas, esperavam essa transformação socioeconômica do povo judeu através da política, né? Então, Herodes vai tratá-lo com a máxima ironia, com a máxima agressividade, complicando o caso. Veste ele com uma túnica branca, como se ele fosse um príncipe judeu, coloca na cabeça dele uma coroa para simbolizar, né, rei dos judeus, uma coroa de espinhos, e dá para ele um cetro, que é um pedaço de cana, e ainda o agride. E ele, o que faz então Herodes? Devolve Jesus nesse estado para Pilatos, de alguém que sofreu extrema ironia, e a multidão então fica mais empolvorosa, desejosa da condenação de Jesus. E mandou
de volta para Pilatos. E Pilatos diz, nós mandamos Jesus para Herodes. Mas ele complicou a situação, já nos sugerindo, devolvendo Jesus, nos sugerindo a condenação pelo tratamento desumano que ele deu a Jesus. O próprio Pilatos falando que o tratamento foi desumano, vejam bem. E a multidão agora, mais influenciada, deseja invadir o palácio. Olha que coisa, né? Aí vem Políbios, um funcionário de confiança de Pilatos, e diz, governador, você precisa decidir agora, porque eles estão ameaçando invadir aqui. Eles estão ameaçando invadir o palácio. Você precisa tomar uma decisão já. Puxa, Políbios. E o prisioneiro, ele não fala nada? Senhor, o prisioneiro é de uma humildade, de uma resignação imensa. Ele é um gigante na resignação. Ele deixa se conduzir, ainda que abandonado pelos seus discípulos, como um cordeiro. Ele não fala nada. E por esse estado dele, de serenidade, eu fui dialogar com ele. E o que ele disse, Políbios? Ele disse que, se ele quisesse, ele poderia pulverizar Jerusalém, chamando os anjos, em 1 minuto. Em 1 minuto, ele poderia pulverizar a cidade inteira. Mas ele vai seguir a determinação do Pai, para seguir o que está escrito nas Escrituras. E eu, então, impressionado, fiz-lhe ver que ele podia recorrer à vossa senhoria. Mas ele disse que não vai recorrer. Para ele, a decisão do Pai e o apoio do Pai é o que lhe basta. Ele não recorrerá à justiça dos homens. E todo mundo, todos o Conselho de Romanos, extremamente impressionado. Políbios, o que você sugere? Os açoites. Eu sugiro os açoites para, digamos assim, diminuir a fúria da massa. Aí, era algo tão grave os açoites. Eram 39 chicotadas, só que não era um chicote como o nosso, era um chicote que possuía várias pontas, né? E naquelas pontas tinham pedaços de ossos, pedaços de pedra, um pedaço de cobre, como pontas afiadas, que quando chicoteavam, cortavam para valer. Era uma crueldade imensa essa punição romana. Né? O pai de Estevão, Gesiel, à época, vai morrer, porque uma dessas pontas cortou a garganta dele, ó, no livro Paulo Estevão, mais ou menos nessa mesma época. E era tão grave que o senador se assustou. Mas os açoites? Os açoites. Disse Pilatos para ele, os açoites, porque Políbios tem razão. Nós vamos deixá-lo mal, mas ele não vai morrer. Quer dizer, os romanos estão politeístas, mas com um senso de justiça mais significativo que os judeus, que queriam matá-lo ali sem um julgamento nenhum. Então, os açoites, vão para os açoites. E o senador, né, que havia encontrado aquele homem que o dominou completamente pela sua energia de luz, não de agressividade, olhou para Jesus, o sofrimento físico, o cabelo desgrenhado pela cruz, mais os olhos, sem alteração nenhuma. Os olhos, a mesma misericórdia. Quer dizer, aquele sofrimento todo que ele estava passando não era capaz de alterar sua paz, a paz de Jesus. E quando os olhos dele se cruzaram, Públio abaixou o olho pela majestade de Jesus e voltou para dentro do palácio. Lá vem Políbios. Senhor, a fúria ficou pior. A fúria foi majorada. Que solução agora nós vamos dar? Porque o senhor tem que decidir. Eles já estão começando a dizer
que o senhor não é um representante digno de Roma. E eles ousam recorrer ao imperador, porque o senhor está traindo Roma por não decidir pela condenação de Jesus. Meu Deus, o Pilato fica bravo, fica furioso, né? E agora o que nós fazemos? Novamente, Públio dá a terceira sugestão. Você não tem aí um prisioneiro que possa substituir por ele? Quer dizer, os romanos tentando fazer tudo o que era possível, mas não tudo, né? A ponto de perderem cargos, a ponto de sofrerem agressões. Você não tem aí um prisioneiro que possa substituí-lo? Sim, eu tenho. Tem um acelerado aí, um louco desvairado, que ele agrediu a cidade por tanto tempo que ele é profundamente odiado por todos da cidade, pelas barbáries, pelos roubos, mas principalmente pelas agressões mais graves que ele cometeu aqui. Tenho esse daí. Leva Barrabás. Barrabás e Jesus. Quem vocês escolhem? Escolhemos Barrabás. Crucifica Jesus. Puxa, aquela multidão estava obsidiada ao grau máximo, né? E então a tensão aumenta e Pilatos, ainda no diálogo com o senador, né? Senador, olha, nós fizemos tudo. Nós fizemos tudo. Enviamos para Herodes, que piorou a situação. Aplicamos os 39 açoites, a fúria da multidão não diminuiu. Fizemos uma tentativa infrutífera de substituição do prisioneiro. Nada. Olha, esse é um homem justo. Por mim, diz o senador, por mim, eu expulsava essa multidão aqui na pata do cavalo, as patas do cavalo. Põe o cavalo para botar esse pessoal para correr. Porém, para Roma, essa província tem meramente uma finalidade econômica. Se eles querem puni-lo, não é conosco. Não é conosco, porque Roma deseja daqui somente os recursos. E assim deu a sugestão que consagrou Pilatos como aquele homem que lavou as mãos diante da multidão. Né? E não demora muito, Jesus é preso e é a seguir, sem nenhum dos discípulos completamente abandonado, mas não pelas mulheres, né? Não pela mãe. Segue com aquela multidão, e quem defendia a multidão das agressões eram os soldados romanos, né? Corajosos ao extremo, defendendo Jesus das investidas dos judeus mais furiosos, e aquela multidão seguiu em frente, né? Levando Jesus para o Calvário. Está também com ele aquelas pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. Se os discípulos se afastaram, aquelas pessoas mais humildes, mais simples, que tinham uma fé pura, um amor puro, não se afastaram de Jesus. Naturalmente também, temerosos pelas suas vidas, eles não entraram em confronto com aqueles revoltados. Mas o que fazem Ana e Simeão? Ana e Simeão, eles se afastam daquela multidão que está levando Jesus para o Calvário e vão recorrer a Lívia. Era a romana que mais poderia apoiá-los. E eles chegam com o coração extremamente sofrido, né? Simeão não entra, só a Ana. Patroa, patroa, eles condenaram e ele vai ser crucificado. Mas como? Diz a romana. Mas como? Eles vivem aqui num estado de barbárie, não houve um processo, não houve uma análise, um julgamento a respeito do caso. Em que terra a gente está? Patroa, nós não temos tempo. Eles vão crucificá-lo agora. Nós precisamos do teu apoio. E ela, né,
cadê o esposo? Antes de tudo, eu tinha que pedir para o meu esposo para eu sair de casa. Aí lembra, meu esposo ainda não voltou do palácio do governador. Será que ele participou de todo esse julgamento? Já com condenação? Será que ele participou? Participou. E essa é a dor de Emmanuel, que ele diz no prefácio. Né? Porque algumas das sugestões não foi feito tudo o que devia para o salvamento de Jesus. E ele era a autoridade. Talvez não, põe o cavalo para cima desse pessoal aí. Naturalmente, Jesus não ia ser salvo, mas provavelmente uma defesa mais impetuosa dos romanos de Jesus não ia ser salvo porque estava nas escrituras que ele ia ser crucificado. Mas uma defesa mais impetuosa de Jesus pelos romanos talvez tivesse chamado mais atenção do mundo para o cristianismo e o próprio mundo hoje em dia estivesse um pouco mais próximo do século, não sei quanto tempo, não dá para eu precisar isso, né? Da regeneração. Né? E Lívia, então, decide ir, sim, vamos ao governador. Mas eu vou botar a roupa simples de novo para não chamar a atenção de todo esse pessoal e segue para o palácio com Ana e o tio de Ana, o Simeão. Eles se afastam quando chega nas proximidades do palácio e ela segue só. Mas agora o raciocínio era o contrário. Não era temeroso ela ir encontrar justamente o governador que a assediava sem a autorização do esposo. Então o raciocínio foi contrário. Isso vai dar problema. Isso vai dar problema. Aí lembrou de Jesus, que ele havia lhe falado das máximas renúncias, do testemunho significativo, né? E ela, então, fica com aquela guerra interna entre a razão e o sentimento. A razão dizendo, não vai dar problema para você. Mas o sentimento por Jesus tinha que ser maior do que qualquer sacrifício que ela tivesse, mesmo dentro de casa. Então, pelo sentimento, ela vai. E quem ela encontra de cara? O Sulpício Tarquínios, aquele lictor que era responsável por trazer mulheres, né, para os casos de Pilatos. E quem ele cria piamente que Lívia era uma adúltera que tinha relações com Pilatos. Que horas são aí, Marli? Controla o tempo aí para mim, né? São 2h19. São 2h20. 2h20, né? A gente já... a gente tem ainda mais 20 minutos, mais 10 minutos desse livro, né? A gente pode avançar um pouquinho, porque... Eu acho melhor. O da Joana, eles me deram um trecho curto, que eu acho que em meia hora a gente faz. Então, tá. Então, pelas questões sentimentais e colocando Jesus acima do que ela poderia sofrer de sacrifício, ela vai. E encontrando Sulpício Tarquínios, ele já diz, né? Já veio aqui atrás do governador. E essa história de vir falar a respeito de Jesus, isso é uma mentira, isso é um pretexto. E, como ele sempre fazia, levava as mulheres para aquele quarto específico, cheio de aromas, né? Um quarto todo decorado, para as relações adúlteras de Pilatos. Ela chega lá, estranhando as circunstâncias, que quarto diferente, mas ela foi ali para pedir por Jesus. Agora, o que eles não percebem, que ela não percebe, principalmente ela, é que Fúvia, aquela que começou a calúnia a respeito da sua vida conjugal, está observando de uma janela. Ela também estava naquele conselho. Aí ela já fica enciumada, porque ela traía a irmã, ela era irmã de Cláudia, a esposa de Pilatos. E agora, com a presença de Lívia, ela foi
relegada, né, a segundo plano. Então, ela tinha inveja da Lívia. Aí, o que acontece? Ela vai no senador. Senador, hoje eu vou te provar o adultério. Travou para mim, gente, para vocês. Também. Também travou. Também. Esse é um problema lá na internet dele, eu acho. Eu caí, né, gente? Ah, voltou. Voltei, é. Então, vamos lá. O governador diz o seguinte, conselho, pede lá às pessoas presentes no conselho, me deem uma licença aqui, porque eu vou atender alguns que parece que não tiveram coragem de defender. Já tem passado uma hora, já passou uma hora do intervalo, em que Jesus já saiu em direção ao Calvário. Então, eu vou atender aqui aqueles que me parece que não tiveram coragem de defender Jesus no momento correto, me dê licença e saio. Né? E chega lá, encontra a Lívia. E ela vem, governador, eu estou aqui sem autorização do meu esposo, mas eu vim pedir especificamente para que você não deixe este profeta falecer. Eu conheço pessoalmente, é um homem nobre, é um homem justo, com grandes realizações, que tem pregado a união, a fraternidade e a paz. E o governador fingindo a voz, né? Nós fizemos tudo para evitar, né, que ele caísse na mão dessa multidão. Mas a fúria venceu a nossa justiça. E ela fica emocionada, baixa a cabeça, e agora? Mas não tem nada que possa ser feito? Infelizmente, nós já fizemos tudo o que foi possível, mas não vencemos, perdemos. Né? E ela baixa a cabeça, está pensando em alguma forma de encontrar uma solução para a salvação de Jesus. Mas o que acontece? Nessa hora, baixou a guarda, pensando no mestre, baixou a guarda. Por quê? O governador, naquele ambiente em que ele estava, naturalmente cheio de espíritos sensualistas, de fluidos, né, das suas relações de adultério daquele ambiente, se deixa impregnar daquelas influências e ele avança para ela e a toma nos braços. E aí ela se assusta e percebe a ingenuidade da posição em que se colocou. Se assusta e empurra o governador com alguma força para trás. Esses são modos de tratar a esposa de um senador, representante do império e do próprio Senado. E mais, esse é o tratamento que os homens devem dar a qualquer mulher. Aí, quando ele percebeu aquela força moral, ele freou e a própria espiritualidade superior o deixou meio influenciando ali, ele naquela hora o deixou meio travado ali. E ela ficou com uma ojeriza, uma certa insatisfação profunda, porque ele tratou com imenso desprezo um pedido emocional muito profundo que ela fez. E ela foi saindo, então,
daquele ambiente, daquele quarto, né? Completamente emocionada, né? O que eu fiz? O que esse homem me tratou? Não teve o mínimo respeito pelos meus desejos emocionais mais profundos e dignos. E sai com essa emoção, mas vai ser interpretada da janela pelo próprio esposo, né? E pela Fúvia, como sendo outras emoções. Aquela vermelhidão, aquele estado, os olhos. Interpretou tudo errado. Pronto. O senador, ingênuo também, acreditou piamente que a sua esposa tinha um caso com Pilatos, né? E a alma, então, dele, agora começou as provas dele, né? Lembra do sonho que falou que as dificuldades deles iam ser imensas? Um caminho sem amor para suavizar os imensos espinhos da alma? Então, ele sentiu a sua alma dilacerada para sempre. Perdeu todo o patrimônio de nobreza que ele possuía. Se sentiu o mais desventurado de todos os homens. A mulher era a base para o seu crescimento, para o desenvolvimento da sua personalidade no contexto social, e agora ele estava sem base. E ouvia, então, a multidão de fantasmas, a multidão de inimigos desencarnados, a zombarem dele significativamente, né? Mas, num determinado momento, nesse turbilhão de obsessores, né, a ironizá-lo, ele vê o vulto dos filhos. Naturalmente, teve alguma presença espiritual positiva, ele vê o vulto dos filhos. Silenciosos, ambos, mesmo Marcos, que havia desaparecido, comovidos os filhos. Aí ele pensa, né? O filho estava desaparecido, mas a filha não. Ela a esperava em casa. E agora ela seria, então, e ele, caso encontrasse e faria todos os esforços para isso, eles seriam a razão do seu viver, né? Volta para Ana. Ela vai, esconde aquilo que ela havia passado e comunica a Simeão e Ana que estava tudo perdido. Que Jesus ia ser sacrificado. A Ana já começa a chorar, emocionada. Então, nós não teremos mais Jesus a nos consolar em Cafarnaum, a nos ensinar em Cafarnaum, né? Mal sabe ela que em 3 dias ele vai estar lá, né? É o que a Joana de Ângeles diz no livro Espírito e Vida. Imagina a emoção delas quando elas viram Jesus, né, 3 dias no domingo, lá próximo do local de enterro dele, né? Todas essas imagens de dor do sacrifício de Jesus estavam sendo substituídas por aquela memória dele em Cafarnaum, porque ele diz, olha, vai avisá-los que eu sigo na frente deles, né? Um anjo avisou, na verdade, que ele segue na frente de vocês na Galileia. Então, aquelas imagens do sofrimento, do Calvário de Jesus, pesadíssimas, em que o testemunho deles foi um testemunho de extrema fraqueza, de extrema covardia, estava sendo substituída pelas lembranças do lago de Cafarnaum, né? Então, o Simeão diz, não, vocês não lembram que ele sempre falou que ele ia ser sacrificado, mas ele também disse que quando 2 estivessem em seu nome, ele estaria presente. Eu vou voltar para Samaria e vou, na frente da minha casa, erguer uma cruz e divulgar os seus ensinos. Então, né, o senhor mais idoso, mais experiente, já estava dando as sugestões para elas. E vamos para a gente tomar dele a última lição.
Quer dizer, ele tem a ciência de que, mesmo Jesus passando aquilo que estava passando, ele ainda assim poderia lecionar, ele ainda assim poderia ensiná-los a última lição encarnado entre os homens, ainda aqui na crucificação. E a Lívia diz, não, mas eu não posso. Eu vou estar presente em espírito, mas me desculpem, fisicamente eu não posso, eu tenho que voltar para minha filha, eu tenho que voltar para minha casa, já recebendo uma certa influência positiva de que algo estava errado. Porque para o marido, simplesmente porque a viu sair de uma portinhola lá do palácio de Pilatos, já estava na traição. E a espiritualidade já está avisando, você vai ter problema. E ela vai pelos caminhos, por um caminho diferente, mais curto, chega em casa. Né? Ela chega em casa, troca a roupa e entra em oração. Tinha uma necessidade significativa de orar. Lembra que da sua casa ela conseguia ver o Gólgota, né, o Monte da Caveira, e ela foi para lá observar e viu os romanos, mais os servos erguendo 3 cruzes. E ela está ali, entrando em oração, orando, e ouve a porta bater. Bum! A porta bateu forte e o esposo chegou. O esposo chegou e, pela batida da porta, não está bem, não. Não está bem, não. Está mal. E ainda bateu depois a porta do escritório, do gabinete. Ixi, coisa vai estar feia daqui a pouco. Vai ficar feio para o meu lado, né? Mas estou aqui na oração. E na oração, ela começa recordando, trazendo das suas memórias o encontro com Jesus no mar de Tiberíades. E ela começa a receber o alívio do seu coração. Mas aí olha de novo a crucificação. Mas aquela crucificação tão pesada. Esse era o prêmio que aqui o mundo dava àquele homem bom, aquele homem justo, aquele homem misericordioso ao extremo. E vem um grau de sofrimento de novo. Mas percebe ela que a luz, do verbo haver, muita luz em torno da cruz. E Jesus estava muito mais divino, muito mais belo do que ela jamais havia visto. E ela começa a entrar num estado de êxtase maior, mais belo do que ela teve quando encontrou Jesus pessoalmente lá no mar de Tiberíades. Né? E ela vê um caminho, abre um caminho no céu, abre um caminho no ar, e seres celestiais estão descendo para se encontrar com Jesus. Né? E percebe que também uma tempestade está se formando em Cafarnaum. Vai vir um ciclone significativo que vai deixar um rastro de destruição e morte, sem a menor dúvida, pela escuridão, pelo grau de tempestade que estava se formando ali, e que nós sabemos pelo Evangelho, pelo capítulo 5, que era justamente para limpar aqueles miasmas pestilenciais daquelas pessoas completamente obsidiadas ali, que estavam na crucificação. Vamos falar essa palavra mesmo, se deliciando com o sacrifício daqueles os 2 bandidos, mas, porém, principalmente de Jesus. A tempestade vinha para varrer aquela psicosfera negativa, né? Como diz a mensagem lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ela foca na luminosidade, nos seres angelicais em volta de Jesus, na beleza do Mestre, muito mais belo do que todas as vezes, e ela, em espírito, novamente se transporta para lá. E Jesus a atende pessoalmente, olhos nos olhos. Aguarda, minha filha, o teu sofrimento, porque é assim que nós
todos deveremos morrer. Então, vejam o grau de sacrifício. Então, ela já está ciente da dificuldade que ela vai ter futura, mas é justamente todo esse sofrimento que a levará para o reino dos céus. E ela está naquela visão beatífica. E, naturalmente, se Jesus a atendeu, ele está atendendo a todos ali presentes que têm uma sintonia com ele. E ela novamente se desdobrou, esteve lá, ouviu Jesus e ficou assim, é assim que nós devemos sofrer, é assim que nós devemos morrer, né? Falando a respeito dos sacrifícios, dos sofrimentos, para que nós entremos no reino dos céus. E nessa hora o esposo abre a porta. E a voz, né, na maior fúria possível: Lívia. A partir desse momento, nós estamos eternamente separados. Mas o que é isso? Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Porque a punição para a traição como a sua deveria ser a morte. Mas eu não vou te matar, respeitoso das tradições e da família. Não posso te matar. Não que eu não conseguisse, mas é que se eu fizesse assim, vou lançar um monte de lama nos nossos filhos. Um desaparecido, mas que eu tenho esperança de reencontrar. E também sobre a nossa filha que vive o nosso teto. Eu os prejudicaria se eu te matasse, mas é o que tu mereces, uma traição como essa. Eu também poderia te abandonar, te botar da porta para fora, vai, se vira no mundo. Mas eu aprendi a respeitar a maternidade, que é santificada até nos animais. Lembram lá atrás? Esse foi o ensino que ela deu para ele parar de chicotear os escravos, os 3 guardas que estavam no turno da noite, quando o filho havia desaparecido. É ela que deu esse ensino. Então, eu aprendi a respeitar a maternidade até nos animais. Então, tu vai ficar aqui simplesmente na condição de mãe. Não me procura como esposa que tu não soubeste ser. E também não interfere na educação da nossa filha. Aqui, você vai ficar simplesmente como uma serva. E ela, apesar do desejo íntimo de se aproximar dele, sabia que ia ser uma tentativa infrutífera. Não ultrapasse essa barreira nunca, porque com o mesmo ímpeto que eu te deixo viver, eu posso tirar a tua vida. E sai batendo a porta. E no momento que bate a porta, também dá um trovão. Agora era a tempestade para ela, né? Se ele estava na tempestade, agora chegou. Não chegou ao cume, mas se aproximou muito agora do cume do sofrimento dela. Uma dor imensa, a ponto que ela teve algum momento de vacilação e que perdeu a fé. Ela perguntou a si própria: será que Deus realmente estava a nos observar o comportamento? Perguntando a si própria. Ela não estava sempre numa posição honrada de esposa e uma posição honrada de mãe? E nesse momento veio um espírito muito superior e que jamais ia deixar de estar do lado dela a partir desse instante. E diz para ela que ela ainda possuía muito e que Jesus também era inocente e que ele estava sofrendo a morte também. Se ela estava sendo agredida pela postura do esposo, Jesus, inocente, seria crucificado diante de uma multidão de desarvorados.
e que ela ainda possuía muito. Ela possuía a fé que a ligava a Jesus, e por essa fé e por essa ligação com o Mestre, ela teria o reino dos céus como destino. Então, ela aliviou-se, né? Sentiu um pouco mais de paz no coração. Então, essa foi a postura de ambos, diante da crucificação de Jesus. Um tentou, de alguma forma muito mitigada, de tentar salvá-lo, e a outra tentou, com extremo sacrifício da vida familiar, uma busca, ainda que infrutífera, de salvar Jesus. E o Mestre foi crucificado. No dia seguinte, eles ainda permaneceram em Jerusalém. O senador ofereceu um prêmio de 1.000 sestércios, para um prêmio que ali era muito dinheiro, mas que não valia uma vaca, mas era assim, um quarto de uma vaca, uma meia vaca, não sei. Por aí, mas era muito dinheiro para as pessoas simples de Jerusalém. Ofereceu esse prêmio. Lembra? Porque o escravo foi vendido por 4.000 sestércios em Roma, 4 vezes mais. Mas ali 1.000 era muito para quem encontrasse o seu filho, né? E a escrava Semele, que participou de todo o rapto da criança, ela ia diariamente na casa do raptor, o André de Gioras. Ela era muito ligada há muito tempo daquela família e ela ia para lá, né? E o André de Gioras, malvado, pergunta para ela, né? É verdade mesmo que o senador está dando um prêmio? É verdade. É um prêmio de 1.000 sestércios, é verdade. Mas esse dinheiro dos romanos é o dinheiro impuro, eu não quero esse dinheiro. Melhor manter o filho dele aqui como escravo. Eles escravizam os nossos filhos. Esse ex-senadorzinho vai ser agora, na verdade, um escravo. E o que é que ele faz? Vamos brindar ao sucesso do nosso empreendimento e, trazendo um vinho envenenado, ele vai causar em 6 horas a morte de Semele, porque com o prêmio ele ficou com receio de que ela, na linguagem popular, desse com as línguas no dente, né? Enfim, falasse a história para ganhar o prêmio. E 6 horas ela vai morrer. Ela morre com o coração pesado, desejosa de pedir perdão, mas não consegue, falece, e depois da morte dela, o senador resolve voltar para Cafarnaum, né? E ficando um mês em Cafarnaum, o que acontece? Ele deseja fazer uma viagem. Ele agora está completamente contra o governador Pilatos, ele quer coletar provas a respeito de Pilatos para retirá-lo do governo da Palestina. E também já pede uma transferência do seu tio e da Fúvia para longe dele, né? Volta para Roma, vai para Roma, e ele quer fazer essa viagem, né? Para aliviar o coração, porque em casa a coisa está muito pesada. O quarto está pesado, ele não fala com a mulher praticou adultério, ele não quer nem ver a cara dela na linguagem comum. E ele vai fazer essa viagem sem ela. E diz, olha, a gente continua separado. E eu vou fazer uma viagem assim, não vou te levar. Mas tu está responsável pela tua filha, naquela função de mãe sua. Não interfere na educação dela, eu já pedi um professor para vir para cá, mas você tem que guardá-la. E ela fica preocupada, né? Num mundo daquele antigo, o esposo sair sem ela. E o que acontece logo na primeira cidade. Ele vai para Tiberíades, com toda aquela corte de pessoas, é muito bem recebido por Herodes, uma festa para a recepção dele. E Sulpício Tarquínio está lá em Tiberíades. E ele não se mostra. E o que ele faz? Volta para o governador Pilatos. Pilatos, o senador começou uma viagem aí, está lá em Tiberíades agora. E o governador se espanta. Mas o que será que ele quer? Será que está coletando prova contra mim? Mas vem cá. E a esposa dele está sozinha? Tá sozinha. Essa é a oportunidade que eu quero.
Então, tu faz o seguinte, Sulpício Tarquínios, tu vai lá em Cafarnaum e avisa que em 5 dias, mais ou menos, eu vou chegar lá e quero encontrá-las. E ele faz isso porque ele também tinha interesse na Ana. Se o governador tinha interesse em Lívia, ele tinha interesse por Ana. E ele, chegando lá, era um militar romano, com a guarda romana, ele diz, olha, chama a Ana aí para mim, que eu quero falar com ela. E chamando Ana, chamou Ana simplesmente para dizer a Ana, né, que ele deseja falar com a patroa. Mas só que, na verdade, também já começa as insinuações, né, mostrando os seus desejos sexuais para com ela, e ela diz, olha, você está enganada quanto a mim. Eu não sou quem você está pensando, mas vou chamar a minha patroa. Quando a patroa chega, aquele fingimento, ela é a esposa do senador, faz toda aquela reverência e diz, né, senhora, o governador manda avisar que estará aqui na cidade em 5 dias. Ela já faz assim, ó. Já faz assim, olha, meu esposo não está, eu não saio de casa e nem recebo ninguém aqui sem ele. E já está dizendo, vai. Um gesto um tanto delicado, mas que ele entendeu. Ficou raivoso, né? Fez a reverência e saiu. Aí a Lívia volta para Ana. Puxa, a coisa está agravada. A coisa está agravada. Porque agora os lobos estão vindo na nossa direção. E eu temo por mim, e não só por mim, temo também pela minha filha. Jovenzinha, temo por ela, porque no mundo mundo ainda primitivo, não é um mundo de provas e expiações, é um mundo primitivo, a coisa fica brava. E agora o que fazer? Agora, aí a Ana sugere, né? A Ana sugere, olha, tenho, naturalmente, inspirada pelo plano superior, vamos para a casa do meu tio na Samaria. A gente sai às ocultas, chega em um dia de viagem, 50 quilômetros, pode trocar os cavalos no caminho, veja como é que viajava. E a gente fica ali protegida, sem ninguém saber, né? E vão. Beleza. E no dia seguinte elas então saem. Logo depois chega o governador na cidade e elas chegam nesse mesmo dia lá na Samaria, né? No Vale de Siquém, na casa do tio de Ana, o Simeão, e ele, super emocionado, ele chora de emoção com a visita delas, né? Elas ficaram ali todo dia, todo fim de tarde, ele fazia aquela reunião numa mesa tosca, as pessoas sentadas em bancos improvisados, ele ergueu uma cruz, como ele havia dito, e está ali a pregar os ensinos de Jesus. Muitos outros pregadores faziam aquilo pela região da Síria, pela região da Palestina ainda. Paulo ainda não surgiu para levar o evangelho por todo mundo. Mas esses outros iniciantes também estão pregando na Síria, na Palestina. Eles trocam as informações que têm a respeito de Jesus uns com os outros. Alguns estão estacionados, como é o caso de Simeão. Outros rodam pela região trocando ensinos e elas ficam ali 5 dias extremamente agradáveis. Mas quando Pilatos chega em Cafarnaum, o Sulpício Tarquínio diz, olha, elas fugiram. E a informação que eu tenho é que elas foram para Samaria. E o governador, então, vendo a força moral daquela mulher, ele desiste. Ele diz, olha, não cabe, eu tenho outras, não vou mais ficar perseguindo a esposa do senador. Ela não quer. Então, ele realmente desiste de assediá-la. Mas o Sulpício Tarquínios, não. Ele era um homem, com relação às questões sexuais, talvez mais impetuoso que o próprio Pilatos. Ele diz, não, mas o governador, se não é por você, ele era um homem de confiança do governador, podia falar assim com ele, será por mim. Então, me dá 6 homens, que com 6 homens eu resolvo qualquer coisa, qualquer atrito em qualquer lugar. A força, né? A força. E o governador, olha, então vai. Tá, você tem autorização, vai, mas lembra das tuas obrigações aqui, daqui a alguns dias em tal lugar, mas pode ir. Lembra que para os romanos,
Com relação à justiça, tu o deves favores. Para os demais, aplica a força humana. E ele sai, e no sexto dia em que elas estão ali, vejam bem, o sexto dia, o Simeão vai fazer um estudo. Qual é o estudo? Qual foi a posição moral de Jesus durante a crucificação? Vai dizer que ele olhava para o alto, um semblante magnífico, como de um pai, a perdoar aqueles. E ele falando com muita emotividade a respeito dessa posição de moral de Jesus, mesmo diante da crucificação. Que, num determinado momento, ele olhou para a multidão com os olhos de uma infinita compaixão e pediu ao Pai por eles. Por que vamos adiantar alguma coisa aqui. Por que ele está falando esse assunto, naturalmente inspirado pela espiritualidade superior? Porque no dia seguinte, quem vai ser sacrificado vai ser ele. Chegou agora para ele o momento da crucificação e a espiritualidade superior vem ensinar a todos, porém, principalmente a ele, qual deve ser o comportamento moral diante do sacrifício de que Jesus falou lá atrás em Cafarnaum para ele como uma forma de ganhar o reino dos céus. E ele se emocionou muito recordando de Jesus. Ele chorou, né? Ele se emocionou e chorou. Então, diversos outros pregadores tomaram a palavra, porque ele emocionado não tinha mais condições de falar. Mas o último pregador também inspirado, ele vem dizer assim, né? Que eles devem tomar cuidado com os lobos, porque os lobos estão a rondar o rebanho de ovelhas. Aí o Simeão, não é sem razão que ele pediu essa vigilância para nós, declinou o nome do orador, porque eu vejo aqui, na cruz erguida, agora, uma luz para nos indicar que no sacrifício está a luz, está o reino dos céus, está a salvação. E eu também ouço uma mensagem que me diz agora, Simeão, ensina ao teu rebanho a postura da humildade e de resignação diante do sacrifício. Mas protege o teu rebanho. Quer dizer, então o sacrifício vai ser só teu. Porque para eles tu vai ensinar a resignação e a humildade pelo sacrifício. Mas os proteja, o teu rebanho. Sabendo também que os lobos terão as suas respectivas punições. Né? Que os lobos terão as suas respectivas punições. E ele vai dormir algo apreensivo, porque chegou o momento do sacrifício dele, né? Digamos assim, o instinto de permanecer vivo é algo forte no ser humano. Mas então ele dorme com alguma apreensão, né? Uma mistura ali de apreensão e serenidade, porque o aviso foi do sacrifício dele. Então ele acorda cedo, ele vai para um abrigo que ele não abria há mais de 20 anos, ele vai para um abrigo e limpa o caminho, que era um esconderijo para ele colocar as mulheres. E elas almoçam e no período da tarde ele as leva para lá, se despedem. Né? Elas não estão acreditando, principalmente a Ana, que é a sobrinha, de que aquele é o momento de sacrifício dele, mas ele diz, não, durante todo esse tempo até agora eu estou com uma influência espiritual superior a me dar uma serenidade que eu não possuo. Mas esse é o momento da nossa separação, elas muito emocionadas, ele dá a Lívia uma cruz, né, como símbolo de agradecimento por tudo que tem recebido, e ouve o eco
de um caminhar de cavalos nas pedras. Aí ele diz, opa, vão chegar. Fiquem aí, vocês já sabem, entra o ar tranquilo, vocês já sabem como tirar a pedra, fiquem aí, tem mantimentos para um dia e eu vou lá fora. Quando ele chega, o Sulpício Tarquínios bate a porta com 6 homens e ele ficou então feliz, recebendo 7 homens militares romanos carregando espadas. Ele fica feliz porque Jesus não o enganou, né? Aí o Sulpício Tarquínios, impressionado só de ver aquela postura moral, o semblante elevado dele, né? Tentando já driblar aquela impressão que causou, vai dizer assim, velho, eu sei que teu nome é Simeão porque teus vizinhos aqui falaram. E eu sei que tu guardas aqui 2 mulheres e eu necessito falar com elas por ordem das autoridades romanas. Mentira. Na maior intimidade possível. Ah, Lictor, você está enganado. A esposa do senador Públio esteve aqui, Públio Lentulus esteve aqui, mas agora não está mais. Ele e a minha sobrinha Ana, ela e minha sobrinha Ana, já se foram, ficaram aqui pouco tempo. E para onde foram? Ah, isso eu não vou falar. Mas não vai falar por quê? Porque não sabe? Não, não é que eu não sei. Eu sei. Mas é que nós não podemos revelar aos outros aquilo que pode trazer prejuízo a terceiros. Olha a insinuação, digna de punição. Lictor, tu pode enganar os homens, mas tu não pode enganar a Deus com esses teus desejos escusos. Olha que a oportunidade de salvação que te está sendo dado, volta atrás e não segue com estes teus planos inconfessáveis. Passa a praticar o bem, porque é pelo bem que nós somos salvos. Aí o Lictor, seu feiticeiro, né? Bem foi falado de você, o maior feiticeiro por essas bandas. Pois bem, amarra ele. Começou a maltratá-lo, tentando retirar dele a informação de onde estavam as mulheres por um prazo superior a 2 horas. Rasgou todos os seus escritos relativos ao Evangelho de Jesus, quebrou todas as suas coisas, procurou nos arredores, expulsou uma serva que estava próximo e voltou lá. Confessa. Não. É melhor morrer. Ele próprio sugere. É melhor morrer com a consciência pura do que manchá-la com informações que podem levar, né, à opressão dos fracos pelos fortes. Tá. Amarra ele na cruz como o seu mestre de feitiçarias. E ele é amarrado à cruz. E vai começar o suplício dele. Ele só ora a Jesus, pedindo para que o tempo de suplício seja curto. E ele pede aos seus homens, a um deles, né, que comece a chicoteá-lo. 1, 2, 3 chicotadas, Senhor, não posso mais continuar. Uma luz na cruz me impede de fazer o serviço. Sai daí, você está muito fraco. Bota o segundo homem, 1, 2, 3 chicotadas, Senhor, tem uma luz na cruz que me impede de fazer, de aplicar a punição. Então quem vai aplicar essa punição agora sou eu. Aí pega o chicote, começa a chicotear. Como eu falei para vocês, o chicote é aquele com aquelas características tais que a cada chicoteada, com tanta força que o Lictor aplicava nele, que começaram a quebrar os ossos a cada chicotada. E ia chegando aquelas pessoas que vinham para a evangelização, e ele não deixava ninguém sair para todo mundo observar a punição para quem desobedecesse o Império Romano. E houve agressão, num determinado momento, confessa. Não, é preferível
a morte com Jesus do que a mente manchada por uma postura sem moral. Então morre, pega uma espada e transpassa no coração de Simeão, e naquele momento de dor, um anjo toca na cabeça dele e ele está no outro ambiente. Era uma Galileia melhorada, em que ele ouvia hinos de vozes celestiais, dignas, falando do sacrifício dos homens em prol do crescimento do reino dos céus na terra. Os pássaros são luminosos e ele ouve uma voz inconfundível, a voz de Jesus. Simeão, é o momento do teu repouso, porque chegastes ao meu reino. E o anjo toca o seu coração e fecha os olhos para sempre, e ele, rapidinho, perispírito, liberto do corpo físico, num reino muito elevado, sendo recebido por Jesus e uma grandiosidade de anjos. Mas na terra, o Sulpício Tarquínios está a chicotear o corpo já morto, com a cabeça pendida, com a barba salpicada de sangue, pelo espirrar justamente do sangue na barba, tentando, com aquela agressividade, impressionar a massa, né, de pessoas. É assim que devem morrer os feiticeiros que desobedecem a Roma, é assim que devem morrer. E agredindo o corpo que virou uma pasta de sangue pura, já com vários ossos quebrados, mas, de repente, como havia dito a voz no dia anterior, a respeito de que os lobos teriam as suas respectivas punições, a cruz gigantesca, pesadíssima, cai como um raio sem a menor chance na cabeça do Victor, e ele morre de imediato, sem a menor chance. E a cena descrita no livro é que o crânio dele se esfacelou, os olhos deles ficaram arregalados, como se ele tivesse visto uma turba imensa de demônios saindo uma baba de mistura de saliva e sangue, como a baba de um monstro, né? As descrições da morte dele horrenda, né? E nesse momento a Lívia e a Ana saem do abrigo, elas resolveram sair, independentemente do que acontecesse, elas se chocam com a morte daqueles dois homens, né? Mas a Lívia é inspirada por uma espécie de um anjo vingador, né? E ela diz, orando, né, pede forças para restabelecer a paz ali. Diz: Ana, fica com a Flávia, que eu vou restabelecer a paz. E ela sai passando por entre as pessoas, e as pessoas vão se acomodando. E chega lá na frente, e já vem um soldado, o maior dos 6 ali, na hierarquia, vem dizer: Senhora, queres que nós nos apresentemos para um serviço que for necessário? Aí ela diz assim: não quero apresentação de ninguém. A vossa postura deveria ser de minutos atrás para evitar esse suplício horrendo. Mortos esses homens pela covardia de vocês, soldados romanos, e dessa multidão. Aí diz o livro, aquela massa de pessoas ali que, numa postura de covardia, que mais feriu Simeão, mais do que a própria agressividade romana, é trazida com aquela palavra chicoteante de Lívia às raias da normalidade. E aí vem de novo, nós devemos ir falar com o governador. O governador é um tirano, diz ela. O governador é um homem mau. E pelo menos hoje eu vou enfrentar essa tirania, porque o governador vai piorar os sacrifícios dessas pessoas simples e não melhorar. Mas então devemos ir a alguma autoridade mais presente?
Se o governador é contaminado, os outros seus subalternos também são. Eu vou decidir as coisas aqui. Soldados, ninguém sai daqui sem antes nós darmos sepultura para esses corpos. O Sulpício Tarquínios, que morreu numa cova rasa, coberta por pedras, e o Simeão, mártir de Jesus, um dos primeiros, é colocado na mesa. E aquelas pessoas que covardemente ficaram ocultas, vem agora beijar-lhe as mãos, vem agora cobrir-lhes de flores. E a Lívia faz, então, ali uma oração ajoelhada, e os próprios soldados romanos se ajoelham também, temerosos, né, de todos aqueles acontecimentos. Faz uma oração muito sentida, muito reconhecida a postura moral de Simeão, e ela diz na sua oração, né, que agradece a ele que ele seja recebido no reino dos céus, pedindo a Jesus, mas agradece a ele os seus ensinos, e que se ela for digna no futuro de sacrifício assemelhado, que Jesus a fortaleça para que ela siga o mesmo exemplo desse amigo, deste protetor, deste servo fiel de Jesus, né? E depois, passado o dia seguinte, ela retorna, ela libera os soldados, retorna por caminhos diferentes. O governador Pilatos, sabendo da morte daquele homem que era da sua maior confiança, volta, vai para Samaria e começa a punir, a prender, a cometer atrocidades com os samaritanos pela morte de Sulpício Tarquínio. E ela, voltando para casa, logo depois chega ao senador e ela lhe narra o acontecido. E o senador disse, ainda bem que eu me felicito por você. Tu és boa mãe, acordastes a tempo para ser boa mãe. Eu percebo a sua regeneração, mas não acordastes a tempo para a manutenção do nosso casamento. A tua posição dentro de casa não vai mudar. Não vai mudar. Tristeza ali nela continua, né? Tristeza continua, mas apoiada por Ana, pelos espíritos superiores, chega o professor da filha, Flávia, né? O governador é chamado, daí a poucos anos, bem poucos anos, é chamado, porque os samaritanos vieram buscar o senador, falar das atrocidades que ele estava cometendo, mandou a documentação para Roma, Pilatos vai para Roma e foi banido, destituído das funções para a Gália, e ele vai morrer, não sei quantos anos, logo depois, uns 3 a 6 anos, não estou lembrado, da crucificação de Jesus, ele se suicidou. E a família fica ali, naquela região da Galileia, por volta de mais uma década naquela situação. A Lívia crescendo para o reino dos céus, juntamente com Ana, e Públio Lentulus auxiliando a filha para o desenvolvimento dentro da sociedade romana do mundo da época. Beleza, gente? Era isso aí. Resumimos a primeira parte inteira do livro Há 2000 anos. Agora vamos para Joana,